No último domingo, então, a gente disse, né, falei aqui já, que a gente falou sobre recomeço. O Mano trouxe a história de Noé, né, como um recomeço que Deus promoveu na humanidade. E esse recomeço, ele aconteceu como é que Deus escolheu Noé, né? Deus não escolheu procurando ali um melhor carpinteiro, um marceneiro para ser o construtor daquela grande arca. Deus escolheu um homem, não pela habilidade, não pela força, nem pela juventude, porque ele já era bem velho, e nem pela coragem, mas ele identificou em Noé um homem justo e íntegro, e que andava com ele. Está lá em Gênesis 6:9, né? Esse foi um dos pontos da mensagem da semana passada. E ao a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver muitas vezes, em vários momentos, Deus precisando recomeçar. Isso porque o problema nunca foi Deus, o problema é o homem, né? O problema é o homem faz coisas que complicam as situações, né? Então Deus muitas vezes precisa recomeçar, mas Ele não desiste. Ele em nenhum momento ele desistiu da criação, especialmente desse relacionamento. Apesar dos percalços, apesar das dificuldades que o homem traz, Deus não desistiu do relacionamento. A humanidade, depois de Noé, também ela se rebelou contra Deus de novo. E um episódio bem conhecido até de tudo isso é a tentativa de construção da Torre de Babel. Naquele momento, né, a humanidade ela tenta construir uma torre tão alta a ponto de alcançar o céu, demonstrando orgulho e demonstrando assim que ela é autossuficiente, algo que não vai dar certo, né? Nós não somos autossuficientes, dependemos de Deus. E Deus olha aquilo e Deus, como tinha prometido não destruir mais a humanidade, Ele não destrói, mas Ele faz isso de uma forma bem criativa. Deus confunde as línguas, né? O povo não se entende mais, e aí dispersa aquela construção, e diante dessa impossibilidade, né, de se comunicar, não tem mais unidade. Pensa nisso, não tem mais unidade, e esse é um ponto bem importante, né? Acabou a unidade, acabou a construção, não progride aquele plano. Mais à frente, Deus chama Abraão para ser o pai de uma grande nação. Essa nação é o povo de Israel, venha a ser o povo de Israel, mas Abraão e Sara eram idosos, não tinham filhos e ela era estéril. Deus não escolheu alguém que era capaz de ter muitos filhos. Deus escolheu alguém improvável de novo. Para começar, do jeito dele, baseado na fé, no milagre, na provisão de Deus e não no braço do homem. Deus faz isso, né, a partir de Abraão. E ele faz uma promessa para Abraão, uma aliança. Ele diz que a partir da sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. E essa promessa, essa aliança, ela é feita não por causa do povo de Israel só, mas porque a partir desse povo nasceria também Jesus. Jesus, que era lá aquele prometido desde o Éden, o filho da mulher, veio da descendência também de Abraão, e depois vai ser aquele que vai abençoar todas as famílias da terra, não só judeus, não só israelitas, mas todo mundo, né? Hoje, por conta disso, né, a gente vai ver que Deus, na história de Abraão, provou a fé de Abraão, mas também revelou o seu poder e a sua fidelidade, né? Isso aconteceu, né? Isso de fato aconteceu. Deus, por sua fidelidade, Ele dirige o seu povo e o preserva em momentos difíceis. A história continua, tem muitos episódios no Antigo Testamento que a gente vai ver isso acontecer. O povo, ele frequentemente desobedece a Deus, ele é infiel de novo e se rebela. E Deus, nessas diferentes fases, né, Ele age sempre como um pai que cuida dos seus filhos. Ele vai acertando o caminho, Ele vai cuidando do povo, mas Ele não deixa de disciplinar, porque quem ama, disciplina. E Ele faz isso também. E um dos capítulos dessa disciplina de Deus para com o seu povo foi a época do cativeiro babilônico. A gente falou disso na última mensagem do ano passado, quando falamos de Neemias. Vou relembrar um pouquinho aqui, porque hoje a gente vai falar um pouquinho mais de Neemias, desse tempo que logo que os muros da cidade de Jerusalém foram construídos. Neemias, então, qual o contexto primeiro desse cativeiro babilônico, né? O cativeiro foi de 70 anos, né? O povo esteve cativo, mas durante o tempo do cativeiro, que estavam mais realmente exilados e separados, foi durante praticamente 50 anos, de 586 a 538 a.C. Os babilônicos, Nabucodonosor conquistou ali, né, Israel e levou cativo para a Babilônia muitas pessoas, né, tomou como escravos, e a gente vê na Bíblia algumas narrativas disso, Daniel e seus amigos. A gente vai ver aqui também esse tempo de Neemias e Esdras já um pouco depois, mas faz parte desse contexto.
No ano 538, Ciro I da Pérsia, ele derrota o Império Babilônico, e aí então ele toma conta, né? Os persas tomam conta e a forma deles de lidar com escravos é diferente. Ele permite, o texto de Esdras vai dizer, no começo do livro de Esdras, vai dizer que Deus moveu o coração dele para que ele permitisse a volta dos israelitas para a sua terra. E aí ele vai começar então a liberar as pessoas para voltarem para lá. E a primeira coisa que ele autoriza é o início da reconstrução do templo, que havia sido totalmente destruído. Aquele templo de Salomão não existia mais, era agora a reconstrução do templo. E coube a Zorobabel e mais algumas pessoas que foram inicialmente para lá fazer isso. Essa história também tem alguns capítulos, e aí a gente não vai entrar nela. E lá por volta do ano 446, ou seja, 80 anos mais ou menos, 90 anos mais ou menos depois dos israelitas começaram a voltar para Jerusalém, Neemias aparece na história. Deus levantou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias, vocês acham que Neemias era um construtor? Ele era um engenheiro? Ele era um mestre de obras? Não. Neemias era um copeiro do rei. De novo, alguém improvável. Deus escolhe, não por causa da capacidade, por causa da habilidade, mas Deus escolheu alguém que tinha o coração alinhado com dele. Deus escolheu alguém que estava entregue, que era justo, íntegro e andava com Deus. É aquilo, o mesmo princípio de Noé, o mesmo princípio que ele viu em Abraão, que poderia ser, porque Abraão morava ainda numa nação pagã, mas ele tinha aquele coração inclinado a obedecer. Neemias, então, nessa obra, ele teve que mobilizar os moradores de Jerusalém. Ele levou então a autorização do rei para lá, mobilizou os moradores, e ele teve que vencer muitos obstáculos e contratempos, muitas oposições, entre elas sabotagem, intrigas, traição, fofoca, mentira, inveja, ataques dos inimigos, muitas coisas para conseguir completar a obra. E essa obra era grande, só que ele fez isso pela mão de Deus, como Deus estava com ele em 52 dias. Está lá em Neemias 6, versículos 15 e 16. Neemias foi nomeado pelo rei Artaxerxes, que era o sucessor lá depois de Ciro e outros, para ser o governador de Jerusalém. E ele exerceu esse cargo por algum tempo, depois ele voltou para a Babilônia, para a Pérsia. E a sua atuação durante aquele tempo, junto com o sacerdote Esdras, que tinha ido antes para Jerusalém, antes dele, foi fundamental para a retomada da identidade do povo de Israel naquele período pós-exílio. Pensa, o povo de Israel tinha ficado muitos anos, né, separado da sua tradição, da sua história, no meio de um povo pagão, com outros valores. Embora o exílio tenha sido 70 anos, do início do cativeiro, 586, até o tempo de Neemias, já se passaram 140 anos. Então, é muito tempo, muita coisa para desaprender, para não saber mais como é, não saber seguir a Deus, não obedecer os seus mandamentos, não ter contato com a lei de Deus. E agora então, esse é o desafio do povo. Agora, o desafio de Esdras e Neemias era conduzir o povo em obediência e fidelidade a Deus. Eles já estavam animados, haviam experimentado a ação de Deus durante a obra, eles viram, né, Deus restaurando a segurança do povo, as muralhas representavam isso, e a dignidade do povo. Sabiam que Deus estava com eles, mas agora havia um desafio: obedecer a Deus, seguir nessa direção. Neemias e Esdras, junto com outros homens que eles levantaram, tinham esse desafio. Por que estou falando tudo isso? Primeiro, para situar a gente, mas também lembrando que eu falei desde o começo, Deus havia escolhido um relacionamento com o homem, Deus escolheu e nunca desistiu, e ele chama Abraão, ele cria um povo, ele cuida do povo, ele disciplina o povo. Mas o povo de Deus, aquele que é o escolhido de Deus naquele tempo, era Israel, porque havia um propósito em Israel. Mas o Israel hoje, depois de Jesus veio e, de certa maneira, ele desvendou muitas coisas que estavam ocultas no Antigo Testamento. Ele revela isso, né? E ele mostra o propósito de Deus para com todos os povos da terra, como Deus havia prometido a Abraão. O Israel de Deus agora, o novo Israel, é a igreja. Não está mais restrito ao sangue israelita, não está mais restrito a uma questão étnica, está ligado ao nascimento espiritual, está ligado a uma questão espiritual, da conexão através de Jesus, para se tornar família e povo de Deus. Então, o novo Israel, é a igreja, e por isso essas histórias se aplicam para nós. O olhar que Deus tinha com Israel é o olhar que Deus tem para nós hoje, de filhos, de seu povo, de seu rebanho. E a gente quer aprender com isso, a gente quer fazer um paralelo aqui
sobre o que Deus fez naquele tempo com Israel e como Deus age com a igreja. Eu quero te levar a gente olhar o texto, pode colocar ali Neemias 8, do capítulo 8, versículo 1 a 18, e a gente vai fazer um pouco diferente hoje, porque a gente quer fazer uma pregação expositiva. Ao longo do texto a gente quer ver o que Deus falou e como é que isso pode servir de lição para nós. Eu vou te convidar para a gente ler o texto todo, depois a gente vai fazer uns destaques, tá? Neemias 8, versículo 1 ao 18, para a gente entender a história. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, NVI, tá? Diz assim o texto: quando chegou o 7º mês, em outra tradução vai falar, o 7º mês vai falar que é outubro, tá? Mas aqui diz o 7º mês, no calendário judaico, né? Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado nas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Isso depois da construção dos muros. Logo depois, capítulo 6, final do capítulo 6, mostra a conclusão dos muros em 52 dias. E o capítulo... Não, é isso aí, não está escrito. No capítulo 6, então, mostra a finalização em 52 dias. No capítulo 7, vai contar umas coisas sobre o povo, vai falar quem estava ali e tal. E no capítulo 8, é esse relato aqui. Então, se reuniram na praça, em frente à porta das águas, como se fosse um só homem. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens e mulheres e de todos que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, Deus, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com aqueles que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois todos compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias e os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram que estava escrito na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e a alegria deles foi muito grande. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias
E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Para entender a história, o povo tinha terminado aquela missão de construção, estava agora reunida na praça e tinha um pedido para ouvir a lei. E aí tudo acontece depois disso. Quero te convidar para a gente começar a olhar texto, versículo por versículo, e a gente destacar algumas lições aqui. Tenha sempre em mente Israel, povo de Deus, hoje igreja, povo de Deus. Faz esse paralelo, isso vai fazer muito sentido. Não sei se tu conseguiu ver isso, mas quando eu li esse texto, no meu tempo devocional, eu vi aqui a igreja. Eu vi gente reunida, eu vi leitura da palavra, eu vi gente explicando a palavra, eu vi corações quebrantados, eu vi obediência, eu vi um monte de coisas. Eu quero te convidar para olhar esse texto e ver isso também. Como aquele povo se comportou diante de todo aquele recomeço. Deus estava dando a eles uma nova oportunidade de agora começarem. Do nome que eu dei no começo foi recomeçando do jeito certo, porque eles estavam diante da palavra de Deus e diante da direção de Deus. Vamos lá, versículo 1 diz assim: quando chegou o 7º mês, o mês de outubro, a NVT vai dizer, os israelitas já tinham se estabelecido na cidade, eles já tinham se assentado lá, todo o povo se juntou. E olha esse detalhe, como se fosse um só homem. Na NVT, nova versão transformadora, diz assim: se reuniu com um só propósito. Com um só propósito. E eles então pediram ao escriba que trouxesse, escriba Esdras, que trouxesse a lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. O primeiro conceito-chave aqui que eu vejo nesse versículo é unidade. Unidade. Eles se reuniram como um só homem, com um só propósito, estavam juntos no mesmo lugar. E eles reconheceram em Esdras, o homem de Deus ali, naquele tempo realmente havia uma intermediação por sacerdotes. Hoje a gente não tem mais isso, Jesus é o sumo sacerdote, aquele que nos liga a Deus, mas ali o sacerdote, naquele contexto hebraico, ele tinha esse papel. Eles reconheceram em Esdras essa figura e disseram: Esdras, lê para nós o livro da lei. Eles tinham desejo de conhecer a vontade de Deus, eles tinham sede da palavra, eles queriam ter a orientação de Deus para a sua vida. Então o primeiro conceito-chave aqui, unidade, como um só homem, em um só propósito. Aquele grande povo estava ali reunido. Versículo 2, então guarda lá, unidade. Lembra que a gente falou de unidade? Torre de Babel, quando Deus acabou com a unidade, ele dispersou a ação deles. Não prosperou o propósito, porque acabou a unidade. Então a unidade que esse povo tinha aqui, e buscando orientação na palavra. Segundo versículo diz assim: assim no primeiro dia do mês, e a NVT vai dizer que é o dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, ou da comunidade, constituída de homens, mulheres e de todos que podiam entender. Eu sempre estou trazendo o paralelo com a NVT, porque é uma versão parecida, mas ela traz uns detalhes legais. Ela vai mostrar assim: a comunidade constituída de homens, mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Isso também é interessante, porque apesar de ser um grupo heterogêneo, diverso, homens, mulheres e crianças, havia uma identificação. E a identificação é o segundo ponto. Todos estavam ali em função de ouvir e entender a lei de Deus. Todos tinham capacidade de entender. Vocês percebem que aqui entre nós também temos homens, mulheres, crianças com capacidade para entender, e a maioria já está lá na sala deles agora sendo ministrada, e tem algumas que não têm capacidade de entender ainda, que são bebês, são de colo, são pequenos. Isso são situações com as quais a gente lida, Mas aqueles todos estavam ali, diante de Deus, buscando instrução, buscando ouvir, e essa identificação em torno da palavra, em torno da vontade de Deus, era o que os unia, apesar de diferentes, Eles tinham unidade e tinham essa identificação. A comunidade, então, apesar de heterogênea, tinham a identificação uns com os outros, e eles estavam ali pelo mesmo propósito. Versículo 3 vai dizer, Esdras, então, ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Raiar da manhã aqui, provavelmente 6, 7 da manhã, até o meio-dia. De frente para a praça, em frente às portas das águas, na presença dos homens e mulheres que podiam entender, da presença de todo aquele povo, e todo o povo ouvia com atenção. Todo esse povo que estava unido, que tinha uma identificação, eles ouviram com interesse. Com interesse.
apesar do tempo da mensagem, da pregação e da leitura de Esdras ali, desde a manhã até o meio-dia, e talvez fosse um sol quente, ou nem tanto, né? Mas o tempo longo, o povo não arredou pé, o povo estava ali, o povo estava sedento, o povo estava ouvindo, o povo queria receber a instrução, interessado, ouvia atentamente, diz a palavra. Eles tinham interesse na palavra, e por isso eles estavam juntos e perseveraram naquele lugar. O escriba Esdras, versículo 4, estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam alguns homens, e à esquerda estavam outros homens, né? Esse versículo nos fala sobre organização, porque aquele encontro, ele foi preparado, ele foi organizado, havia um trabalho, aquela plataforma de madeira, apesar de simples que Esdras subiu, ela foi preparada para a ocasião. Já se sabia, isso vai acontecer, vai ter aquele dia, vai ter esse encontro, a gente precisa preparar isso. Aqueles homens que estavam à direita e à esquerda, eles não estavam ali à toa, não foram convidados aleatoriamente, eles estavam organizados, eles estavam juntos com Esdras na liderança daquele povo, eles eram referências para aquele povo. Aquele momento foi preparado com atenção, com cuidado. A organização de algo assim envolve tantas coisas, né? Recursos materiais, como uma simples plataforma ali, e pensa na igreja hoje, às vezes a gente vai dizer, aqui nem tem, né? Mas às vezes tem a forma como a coisa acontece, tem recurso material, tem música, tem som, tem outros, microfone, enfim, outras coisas. Mas lá era a plataforma de madeira para que o povo visse Esdras, porque ele tinha que ser visto e escutado, né? Eles não tinham nem isso aqui. Tinha que ser escutado, então era um povo grande para que ele pudesse falar e ser ouvido. Mas essa organização era necessária, e também pessoas, recursos humanos, e a gente vai ver isso na sequência, quando a lei não é só lida, a lei também é explicada, mas envolve coisas e pessoas, né? A organização tem a ver com isso, porém, muitas vezes, por conta disso, a gente se perde na organização, não simplesmente por deixar desorganizado, porque um dos extremos é dizer assim, é tão orgânico que a gente não organiza, não precisa organizar. Está tudo bem. E a gente fala muito aqui que a gente vive em família, né? Muita coisa acontece organicamente e está tudo bem, a gente lida bem com isso. Mas não significa que não deve ter organização. O outro extremo é quando a organização vira um fim em si. Quando a organização ela passa a ser, tudo gira em torno da organização. A organização ela é importante para servir. Ela é importante para servir a missão, as pessoas que estão na missão, o propósito de Deus. A organização só serve para isso. A plataforma de madeira não era para erguer Esdras, para ele aparecer. Era para que as pessoas ouvissem e o vissem enquanto ele falava. Então, a organização ela tem sempre a necessidade vinculada à missão. Ela só existe para servir a missão. Versículo 4, organização então. Versículo 5, Esdras abriu o livro diante do povo, e este podia vê-lo, pois estava no lugar mais alto, foi o que a gente disse agora. E quando ele abriu o livro, o povo se levantou. Quando ele abriu o livro, não quando ele subiu na plataforma. Olha que interessante, esse ponto me fala sobre reverência. A reverência que o povo teve, que ele se levantou, não foi pela presença do sacerdote, foi pela presença e abertura da palavra de Deus. Foi diante da palavra que o povo se rendeu, foi diante da palavra que o povo se levantou, foi diante da palavra que ele demonstrou reverência. A palavra de Deus, não pelo sacerdote. O sacerdote tinha o respeito deles, ele era reconhecido, eles falaram, Esdras, lê para nós a lei de Deus, tu é o sacerdote, cabe a ti. Mas eles se levantaram e reconheceram, se reverenciaram a palavra de Deus. O mensageiro é importante porque ele proclama, porém é muito menos importante do que a mensagem e menos importante do que o emissor. A mensagem é a palavra, o emissor é Deus, o mensageiro é um canal que Deus usa. Então isso é importante, a reverência diante da palavra, o reconhecer quem é Deus, reconhecer como ele se manifesta, reverência diante da palavra. Versículo 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Olha só, fala, louvou o Senhor, o grande Deus. O conceito-chave aqui, adoração. Adoração, embora Esdras tenha dirigido aquele momento de adoração, de novo, né? A adoração é comunitária.
Não é aquele que dirige a adoração que tem um destaque. O destaque é aquele que é adorado, é Deus. O poder de Deus deve ser reconhecido. A eles as pessoas devem se prostrar, como eles levantaram as mãos e como eles se prostraram com o rosto em terra. Não o dirigente da adoração. A adoração é comunitária. Aquele momento ele foi dirigido porque é um momento coletivo, precisava da organização, lembram? Mas o destaque é aquele que é adorado. E isso é feito coletivamente. Por isso que muita gente fala que, olha, não importa se é com violão, se é a capela, se é com banda ou não, um momento de música, outra coisa. Isso é menos importante. É uma adoração coletiva. Nós estamos louvando ao Senhor, o nosso Deus. É Ele que é adorado, é Ele que é louvado, é Ele que é o destaque. E não como acontece. A organização só serve ao momento. E aquele que dirige é um instrumento, mas ele não é o foco, ele não é o destaque. Versículo 7. Os levitas, e aí tem os nomes deles, nomes diferentes, todos que quiserem inspiração para filhos, né? Podem procurar no Antigo Testamento, tem muitos bons nomes aqui, só que não, né? Para filhos, atualmente, tá? Então, todos os levitas que estavam ali, eu não vou ler o nome deles de novo, instruíram o povo na lei. E todos permaneceram ali, leram o livro da lei, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Repara que a palavra-chave aqui agora é ensino ou discipulado, que é o que a gente usa na igreja, né? O ensino ou discipulado. E esse grupo de pessoas aqui, que eu não li o nome agora, mas ele não é o mesmo grupo de pessoas que está lá junto com Esdras lá na frente, à sua direita e à sua esquerda, são outros. Ou seja, esse trabalho coletivo, essa condução, essa direção, esse trabalho com o povo, aqui de explicação da palavra, ele é feito por outras pessoas ainda. O povo era muito grande, precisava. Então tinha gente ali fazendo isso. E olha só, eles explicavam de forma clara e ajudavam o povo a entender as passagens, porque muito mais relevante do que simplesmente ler a palavra ela é poderosa, sim, mas muito mais impactante do que lê-la é entendê-la. Então, a importância que eles já haviam de explicar a palavra, de tornar acessível. O povo ficou ali recebendo a instrução desde manhã até o meio-dia, porque eles tinham prazer na lei de Deus, eles tinham um coração ensinável, eles estavam buscando, eles tinham amor pela palavra. Coração ensinável, né? Aberto a ouvir, a aprender, a receber daqueles que estavam ali para fazer isso e tinham conhecimento para instruir. O povo tinha esse coração. O ensino da palavra é uma tarefa fundamental, deve buscar o crescimento e a edificação do público. Tem que falar a linguagem do povo, não adianta trazer conceito teológico que ninguém vai entender, né? Tem que ser acessível para que as pessoas possam crescer na fé, conhecer Jesus, andar com Ele e desenvolver a sua vida, uma caminhada com Ele. Então, isso que eles estavam fazendo, cuidando para que as pessoas entendessem cada passagem. Versículo 9 vai falar sobre, diz assim: então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote, o escriba e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este é dia consagrado ao Senhor, nada de tristeza e de choro, porque o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. A palavra-chave aqui, liderança. Por que eu trouxe liderança? Porque diz assim: Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, né? E os levitas. Havia um grupo, um colegiado de pessoas que estavam liderando esse povo. Estavam olhando as necessidades do povo, que estavam andando com o povo e estavam dirigindo aquele momento e dirigindo, né, o que acontecia com aquele povo. E eles instruíram em uníssono, né? Fala que instruíram de forma coordenada, em unidade na liderança também, não só no povo, mas na liderança. A unidade na liderança é importante, e eles falaram, diz aqui, eles disseram, né, eles instruíram dizendo: este é o dia consagrado ao Senhor, nada de tristeza e choro. Os diversos líderes juntos encorajaram o povo estava quebrantado pela leitura da palavra. Eles não estavam tristes porque faltava alguma coisa, eles estavam tristes porque diante da palavra eles viram como eles estavam distantes do propósito de Deus, da vontade de Deus, como eles não conheciam os mandamentos de Deus e como aquilo exigia deles um arrependimento e uma mudança de postura. Então eles estavam quebrantados. E aí a liderança diz: olha, não se tristeçam, hoje é o dia do Senhor, né? A liderança inspiradora, que nesse caso modela o povo, a razão das palavras dela, as ações devem ser coerentes e inspiradoras, né?
para levar o povo a uma ação de acordo com o propósito que Deus tem soprado. Quando os líderes e a congregação estão unidos e sujeitos a Deus, há uma combinação perfeita. O povo em unidade, sintonizado com Deus, a liderança em unidade, sintonizado com Deus, e ambos sintonizados uns com os outros, há uma sintonia, uma sincronia que é abençoadora. Versículo 10, Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Esse texto é bem conhecido, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Só que o contexto, né, muitas vezes é esquecido onde isso está. Mas tudo bem. Aqui, Neemias está dizendo para o povo: olha, agora, saindo daqui, não fiquem tristes, vamos celebrar o dia do Senhor, comam e bebam o melhor que tiverem, não poupem, é o dia do Senhor. Sabe aquele negócio que a gente faz assim, a gente faz para a nossa família, a gente não usa os melhores talheres, não usa as melhores louças, não usa a melhor toalha de mesa, a gente não decora a mesa, a gente faz isso, né? Quando tem uma ocasião especial, a gente coloca. Neemias está dizendo: cara, hoje é a ocasião especial, e vocês têm que viver com isso, não poupa, né? Tem um novilho gordo lá para carnear, carneia e faz um churrasco, é hoje, é o dia do Senhor. Deus merece o nosso melhor, o Senhor é digno, é hoje. E ele não para por aí, ele diz: e repartam com aqueles que não têm nada preparado. Ele está dizendo as palavras-chave que são alegria e generosidade. Vamos se alegrar, vamos celebrar, mas vamos repartir, vamos compartilhar o que nós temos. Não fica só para nós, a bênção não é só nossa, é meu, não divido. Não, é para celebrar juntos. E ele diz isso, né? Nós não devemos usufruir sozinhos, mas repartir com alegria e generosidade com os nossos irmãos, especialmente os que não têm. E aqui está uma lição também em relação àquilo que eles receberam ali, né? A instrução de Deus. Quando a gente também recebe algo de Deus, uma palavra de Deus, algo que mexe conosco, não pode morrer na gente. A gente tem que celebrar isso, se alegrar por isso, mas repartir, dizer: cara, Deus me falou isso aqui, olha só, pode ser útil na tua vida, reparte com o teu vizinho, reparte na tua célula, reparte com o teu amigo, fala disso, não pode morrer na gente, é grande demais para nós, é muita coisa, celebra e reparte. Deus nos dá a alegria verdadeira, no final ele diz, né, a alegria do Senhor é a nossa força, é a sua força, não fiquem tristes, alegrem-se no Senhor, né, isso vai dar força para vocês. Essa era a recomendação de Neemias. Olha como é que segue o texto, versículo 11. Os levitas tranquilizaram o povo e disseram: acalmem-se, porque esse é o dia santo, não fiquem tristes. Olha que me chama a atenção, porque antes os levitas estão juntos com Neemias e Esdras, falando, né, para o povo: olha, não fiquem tristes. Eles falam a primeira ordem ali, quando a gente falou no ponto anterior nós falamos em liderança. Neemias agora então deu uma instrução de direção sobre o que fazer propriamente dito, prático, em relação à alegria e generosidade. E aí os levitas que estão mais perto, lembra que eles estavam no meio do povo, ensinando o povo? Eles falam para o povo assim: aquietem-se, acalmem-se, né? Porque esse é um dia santo, não fiquem tristes. Sabe o que eu aprendo aqui? Proximidade. Enquanto Neemias no verso anterior trouxe essa palavra de direcionamento, de mais longe, os levitas estão perto e eles resolvem, olham para o rosto do povo, percebem como está o coração do povo, e eles trazem uma palavra de conforto, porque eles veem, eles precisam de conforto, eles precisam de aconselhamento, eles precisam dessa palavra. Quem está perto, lê melhor. Quem está perto, lê melhor, consegue ver melhor, consegue sentir melhor. E quem está perto também é lido melhor. Quando a gente está longe, a gente não lê tão bem, e a gente não é lido tão bem. Mas quando a gente está perto, é. Então a proximidade é um ponto aqui, os levitas estavam perto do povo. Eles entenderam que era necessário cuidar do coração do povo. E por isso essa proximidade foi tão importante, né? A direção que Neemias trouxe foi importante, mas a proximidade dos levitas foi muito importante. Versículo 12, então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, para comemorar com grande alegria, pois eles agora compreendiam as palavras que foram explicadas. Esse trecho me mostra a obediência, porque recebendo as palavras de Neemias e dos outros líderes, eles acolheram.
eles acolheram, e eles compreenderam que aquele direcionamento não era vontade da liderança, era um direcionamento de Deus, é da palavra de Deus, e aquilo moveu eles, e eles se impulsionaram naquela direção. Através da obediência eles tiveram o privilégio, o texto vai dizer ali, de viver aquele momento com grande alegria. Eles tiveram uma refeição festiva, eles comemoraram, eles repartiram e eles se alegraram, ainda mais porque entenderam o sentido que estavam fazendo. Foi muito bom, foi muito impactante na vida daquele povo. Quantas vezes até agora vocês viram falar em alegria, em alegria, em alegria, que eles estavam alegres, eles estavam juntos, eles estavam vivendo em alegria? Muitas vezes, né? Versículo 13, olha só agora, parece que terminou aqui, puxa que alegria, acabou, né, esse momento, mas olha o que acontece agora, versículo 13, no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras, para estudar as palavras da lei. Isso foi outro dia, né, outro dia, um dia depois, ou um momento depois. A NVT vai dizer dia 9 de outubro, então seria realmente o dia seguinte, e é o que dá a entender também a NVI, no dia seguinte, né? Os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas se reuniram com o escriba Esdras, para aprender, examinar melhor a lei. E a palavra-chave para mim aqui é multiplicação. Por que multiplicação? Porque repararam que agora entrou mais gente aqui. Antes eram Neemias, Esdras, os levitas. Agora entrou os líderes das famílias, os líderes dos clãs de Israel, estão juntos agora e querem beber da fonte, querem aprender da lei de Deus, querem receber instrução, e essa instrução é passada para eles. Há uma multiplicação, há um avanço, mais gente vai estar entrando nisso. Dessa vez não apenas aqueles líderes iniciais, né, mas os chefes das famílias. Cada chefe de família entendeu a sua responsabilidade de transmitir a palavra de Deus para os seus, puxou para si essa responsabilidade. Essa ação nos mostra o valor da multiplicação e do discipulado, ele ser contagiante, ele ir adiante, ele continuar. Versículo 14, descobriram, juntos, né, eles descobriram que estava escrito na lei, que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Olha o que aconteceu quando eles estão juntos, buscando a Deus. Descobriram, revelação de Deus, eles estão juntos, buscando a Deus, buscando aprender a vontade de Deus, e Deus revela, a palavra revela que tinha algo que eles tinham que fazer, algum mandamento que eles não tinham feito, algo que eles não tinham cumprido, algo que eles não tinham vivido, e eles tiveram um despertamento para cumprir uma ordem de Deus. Deus se revela àqueles que o buscam, que são tementes a Ele, que querem obedecê-lo. Quanto mais revelação de Deus nós recebemos, tanto mais responsabilidade nós temos. Quanto mais revelação de Deus nós recebemos, mais responsabilidade nós temos. Deus nos chama a viver aquilo que nós aprendemos, não só ficar com isso na nossa cabeça, mas que vá para o nosso coração e nos mova naquela direção, em obediência. Versículo 15, por isso anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém. Anunciaram agora o quê? Falaram o que tinha que fazer: saiam às montanhas, tragam ramos de oliveira cultivada, oliveiras silvestres, de murtas, tamareiras, de árvores frondosas, para fazerem tendas. Aqui há uma direção daquele grupo que entendeu uma revelação de Deus, recebeu de Deus um despertamento e disse: cara, Deus está pedindo que a gente faça isso, eu tenho que comunicar, eu tenho que passar isso adiante, eu tenho que dizer. Olha só o desafio deles agora, quero que se coloquem no lugar deles. Depois o texto vai dizer mais adiante que fazia muito tempo que eles não celebravam essa festa desse jeito. Eles falei antes que eles estavam há 140 anos, mais ou menos nessa época aqui, já do exílio, da entrada no exílio babilônico. Então eles não viveram essa festa antes. Pensa, nós estamos em 2025, pensa 140 anos para trás, isso dá antes da época da República para nós aqui, né? E eles não sabiam, eles não tinham ideia do que estavam falando, só que eles viram que Deus tinha um propósito, tinha uma direção. Eles têm que dizer agora para um povo que está tão mais adiante, em outro contexto, em outro lugar, que tem que fazer algo que foi ensinado em Levíticos, para o povo que tinha acabado de sair do deserto, daquele tempo de andar com Moisés, peregrinando, para lembrar a peregrinação no Egito, no deserto, da saída do Egito, né? Você não acha que isso é esquisito? Eles não iam pensar assim: peraí gente, tá, tudo bem, a gente ia obedecer a lei aqui e tal, mas isso aí, a gente já está morando em casas, nós acabamos de construir essas casas nessa cidade, tem casa nova, acabei de fazer muro, nós estamos com tudo aqui, tudo novinho, vou morar em tenda.
durante uma semana. Você não acha estranho? Como líderes responsáveis pelo povo, era sua atribuição dirigir o povo na obediência a Deus. O encargo da liderança é pesado, nem sempre Deus pede coisas fáceis. Aqui era uma coisa bem difícil, comunicar. O líder que teme o Senhor, ele tem como propósito ser fiel a Deus, né? Cumprir integralmente as suas ordens. O líder é pressionado pela popularidade. O que vão dizer agora? Neemias enlouqueceu. Que é isso, né? O que vão dizer dessa liderança aí? Isso é coisa de antigamente. É pressionado pela popularidade, pela própria vaidade, pela aceitação, pela lógica. Isso não é lógico, não faz sentido. Pela solidão quando ele é abandonado. O desafio do líder cristão é ter coragem de fazer exatamente aquilo que Deus pediu, comunicando ao povo a direção que Deus deu na revelação, deixando que Deus conduza o processo. Eles tiveram coragem de pedir, vamos tragam, né, ramos, tragam galhos, né, oliveiras, murtas e tal. Olha o que aconteceu, versículo 16. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo, na praça, junto à porta das águas, que fica junto à porta de Efraim. Versículo 17 vai dizer: todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, que era o sucessor de Moisés, filho de Num. Até aquele dia os israelitas não tinham celebrado a festa, e a alegria deles foi muito grande. O povo, agora a gente vai ver participação e pertencimento. O povo não só fez o que os líderes pediram, que era algo meio estranho, mas eles entenderam que era um direcionamento da palavra de Deus, e eles participaram ativamente do processo. Ali vai dizer que eles mesmos construíram as suas tendas, construíram no terraço da sua casa. Imagina, né? Construíram no pátio da sua casa. A gente fez um acampamento lá no nosso pátio de casa com o Pedro, né, no aniversário dele. Mais umas crianças aí foram lá, estavam lá. Foi a festa, aquela noite do pijama, foi dentro de uma barraca no pátio. É estranho, né? Acampar no pátio de casa. Mas foi a experiência. Eles estavam vivendo isso aqui. Fizeram tendas nos pátios de casa, dormiram fora, dormiram no terraço, né? Imagina lá no prédio, né? Eu vou montar uma barraquinha na sacada aqui, para eu dormir aqui, obedecendo, né, uma ordem. Foi isso que eles fizeram. Eles não questionaram, porque viram, isso está na palavra, vem de Deus, vamos fazer. E acreditaram no direcionamento. Mesmo que a ordem talvez parecesse não fazer muito sentido naquele contexto, eles seguiram, né? Viveram aquela experiência. E no final vai dizer assim que todos os que saíram do exílio moraram em cabanas. Todos. Isso é forte, né? Todos. Veja a unidade que a gente falou no começo. Durante a festa estavam cheios de alegria, de novo alegria. O que demonstra o senso de pertencimento desse povo. Eles entendiam que eles estavam juntos, estamos juntos, nós pertencemos aos outros, nós somos aqueles descendentes daqueles caras lá. Deus tem uma promessa com a gente, Deus tem uma aliança com a gente. Deus tem um propósito para a gente, Deus tem uma revelação para nós. Deus está nos trazendo de volta para a nossa terra. Último versículo, versículo 18, vai dizer assim: no dia a dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Nesse último versículo, a palavra-chave é compromisso. Compromisso. Durante os 7 dias da festa, celebração, leitura da palavra, proximidade com Deus, quero saber o que Ele quer, quero viver com Ele. Imagina um retiro espiritual assim, uma imersão, 7 dias vivendo isso, cara, acabou, é o céu. 8º dia, reunião solene, assembleia solene, onde eles reafirmaram a aliança deles com Deus, lembrando a aliança de Deus com eles, se comprometeram com Deus em fidelidade, em obediência, em retidão, para andar com Deus naquela direção. Fechando aqui os 18 versículos, né, a partir desse texto aí que é muito rico, muito rico. Não sei se vocês conseguiram ver o paralelo aqui de Israel naquele momento com a igreja, o momento talvez que a gente vive até uma igreja, né? Vivemos falando já de começos, mas estamos num começo de ano, né? Talvez uma outra camada da igreja, que as camadas elas são
fase de crescimento, a gente está entendendo que Deus quer fazer muitas coisas no nosso meio. Deus tem trazido revelação, Deus tem trazido direcionamento. Se tu consegue ver esse paralelo, né? Deus está trazendo de desafios para nós como indivíduos primeiro, né? Há desafios individuais aqui, nesses 16 pontos. Tem desafios individuais, cada um pode ser aplicado para a nossa vida de forma individual. Cada um pode ser aplicado também para a nossa vida enquanto comunidade. E cada um também é aplicável à liderança. Tem muitos desafios de liderança. Muitos desafios de liderança. Como tu enxerga isso para a tua vida? Há aqui uma clara certeza, né? De que em todas essas situações há necessidade da gente se sujeitar a Deus, da gente obedecer ao Senhor, buscar a direção na sua palavra, buscar revelação nele, através do Espírito Santo, né? Abrir nosso entendimento, ter uma atitude de humildade, mansidão e buscar a unidade. A unidade, o povo era heterogêneo, haviam diferenças etárias, diferenças de tudo que é tipo ali, mas havia uma unidade em torno da palavra, em torno da vontade de Deus, em torno da busca pela obediência, por viver o que Deus quer que a gente viva. Quero te convidar para a gente orar. Isso também é o nosso desafio como igreja, buscar nos movermos na direção que Deus tem soprado, na direção do que Deus tem falado, desenvolvermos a unidade em torno da palavra, em torno da vontade de Deus, mantermos um coração ensinável, estarmos juntos em unidade, como disse o texto ali, juntos como um só homem, num só propósito. E nós vamos orar por isso, para que Deus faça isso em nosso meio também. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Esse texto é muito rico, Deus. É muito inspirador para nós aquilo que o Senhor fez naquele momento ali. Um recomeço, Deus, com um momento em que o Senhor fechou as brechas dos muros, estruturou aquela cidade. Deus, havia uma alegria, Deus, com o retorno, Deus, da segurança, a percepção de dignidade, Deus, do povo. Quando eles viam os muros derrubados, eles viam que a terra estava arrasada, que a cidade estava vulnerável, Deus, e agora não mais. Viram, Deus, a tua mão naqueles 52 dias ali de construção, de sustento, de provisão, de cuidado, de tempo de construção dos muros, e agora, Deus, buscavam a tua direção, buscavam ouvir do Senhor para continuar. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Como a gente vive aqui nessa nova realidade, nesse lugar que o Senhor entregou, com essa comunidade que o Senhor trouxe de volta para essa terra, o que o Senhor quer fazer nesse tempo? E essa era a pergunta deles, essa é a nossa pergunta, Deus, também para ti, Deus. Há uma revelação na tua palavra, nós sabemos, Deus, que o Senhor quer que nós vivamos. Nós queremos, Deus, ter revelação do Senhor, nós queremos andar em unidade, Deus, na tua palavra, andar com o coração ensinável, Deus, aberto, humilde, manso, Deus, escutando a tua voz, sensível à tua direção, não nos fechando, Deus, para direcionamentos talvez diferentes, Deus, que a gente não entende agora, Deus, mas a gente quer viver tudo, Deus, com alegria, com pertencimento, participando, Deus, e vivendo, Deus, entregando a nossa vida para tudo isso, que o Senhor quer fazer em nós, de forma individual, entre nós, de forma coletiva, e a partir de nós, Deus, nesse mundo e na tua igreja, Deus. Que o Senhor use, fale, Deus, as nossas vidas, mova os nossos corações e fale a nós, Deus, onde nós precisamos, Deus, estar abertos e sermos moldados por Ti, Deus, através do Teu Espírito Santo a cada dia, através da Tua palavra. Deus, que essa palavra nos acompanhe na semana, na ministração dos grupos caseiros, nos nossos GTs, nossas células, Deus, e que ela fale muito alto para nós, Deus, daquilo que o Senhor tem trazido para a nossa realidade hoje também. Abençoa, Deus, nossas vidas, nossa semana, Deus, em tudo que vamos viver contigo, e para que esse mundo conheça, Deus, a Ti também. Em nome de Jesus. Amém. Amém.